Quero agradecer a Deus por mais esse tempo. Bispo Cleito, junto com a esposa, que nos recebe sempre com tanto carinho quando a gente vem aqui. A gente também ama estar em lugar a qual as pessoas amam a palavra de Deus, as pessoas amam Jesus. E quando o bispo me fez o convite, quando foi adentrando agora por esses dias, que foi chegando o momento de nós estarmos aqui, eu pedi ao Senhor que o Senhor falasse ao meu coração a respeito daquilo que nós iríamos tratar aqui nessa noite. E Deus me deu uma palavra, e o tema dessa conferência, se eu não estou enganado, eu vi lá no Fly, é amando Deus, isso? Sim ou não? Eu quero falar sobre isso nessa noite. Amando Deus. Algo que tem me consumido por esses dias. A gente tem ido em alguns lugares e existe em nós uma preocupação de que tipo de sentimento algumas igrejas estão gerando nas pessoas. Que tipo de sentimento alguns líderes estão gerando nas pessoas. A gente vai em lugares que a gente observa ovelhas e pessoas, e o sentimento e o desejo, o único desejo que essas pessoas têm é de enriquecer, de ter poder, de ter fama, de ter grandeza. E isso é preocupante, porque de fato a grande proposta divina para a nossa vida não é esse glamour gospel que inventaram. Eu fico preocupado quando eu escuto uma ministração da palavra e essa ministração não me leva ao arrependimento ou não me leva à santidade. E eu tenho ensinado aos pastores que caminham comigo que ao término da nossa pregação, a igreja tem que ter sede por santidade. Eu sei que existem outras áreas da nossa vida que o Espírito Santo quer atuar, mas a priori divina. Depois que você recebe a palavra, depois que o Espírito se move dentro de você, a priori tem que ser o sentimento de santidade. E muitas pessoas falam que amam a Deus, mas não têm a compreensão ou o peso do que era amar a Deus. Parece que a gente se confunde em meio àquilo que as pessoas estão vivendo e falando, e parece que em algum momento a gente se perde. E aquilo que era para ser um amor genuíno, parece que às vezes, essa semana eu estava meditando numa palavra, estava lendo um livro de Eugene Peterson, e veio uma meditação junto com a leitura. É engraçado que um dia Jesus disse a mim e a você: aquele que quiser salvar a sua vida, tem que perder. Dá-se a sensação que nós vamos a alguns lugares que as pessoas estão usando Deus para ter ou recuperar aquilo que o próprio Deus havia mandado abandonar. É como se Deus dissesse para mim: olha, abandona isso. E aí eu fosse até Ele justamente para pedir que Ele me desse isso. A sensação que eu tenho é que em alguns lugares Deus falou: olha, larga tudo isso. E as pessoas, ao invés de abandonar tudo isso que Deus mandou abandonar, elas estão indo a Deus, recorrendo a Deus para ter aquilo que Deus mandou largar. Isso é real no nosso meio. As pessoas estão buscando a Deus e pedindo a Deus aquilo que Deus não decidiu dar. Isso
tem me preocupado, tem preocupado o nosso coração. A gente que prega a palavra tem que estar preocupado com isso em todo o tempo. A nossa priori tem que ser gerar santidade no povo. E eu quero falar um pouco disso, desse negócio, amando Deus. Será que você está amando Deus? Será que o sentimento que está sendo gerado em você dia após dia é de amor ao Eterno? Será que você tem refletido isso? E amor, queridos, isso é muito profundo, porque quando você aprende a amar Deus, você faz o coração das outras pessoas queimarem por isso. A paixão, ela vai sendo transferível. Quando o seu coração arde, você incendeia o coração de outros. E não é apenas com a mensagem verbalizada, mas é com a sua vida. O meu filho fala: eu quero me casar um dia, pai, e eu quero ter uma esposa igual a minha mãe. Eu quero crescer um dia, eu quero ser como você. Sabe o que é isso? As pessoas perguntam: qual é a fórmula para educar o seu filho? É vida, é dia a dia. Como eu educo meu filho? A maneira com que eu me levanto, a maneira com que eu falo com minha esposa. E não estou falando de gente perfeita, estou falando de gente que decidiu viver o amor. Eu quero usar um texto conhecido para falar algumas coisas e a gente vai partir daqui. Lucas capítulo 15, e você conhece o texto, só como guisa introdutória. Você conhece a história Vamos a partir do versículo 27. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Quando a gente olha para essa casa, de fato a gente percebe que nenhum desses meninos ama o pai. Nenhum deles. O que foi embora não amava o pai. No momento mais difícil da vida dele, ele não se lembrou do amor do pai, ele se lembrou da generosidade do pai. Simplesmente. Talvez vou dizer uma coisa muito louca. A única coisa que haja, se é que eu posso dizer dessa maneira, uma coisa que me chama a atenção nesse menino que foi embora, é que ele decidiu viver dissolutamente. Ele decidiu entrar na gandaia. Ele decidiu viver entre as prostitutas. Ele decidiu viver uma vida pecaminosa. Sabe o que me chama a atenção? Quando ele decidiu isso, ele falou: quer saber? Eu não posso fazer isso dentro da casa do meu pai. Consegue entender isso? Não sei se a palavra certa é algum tipo de respeito, mas quando ele decidiu viver o pecado, não, eu não posso ficar dentro da casa do meu pai e viver uma vida com a prostituta. Eu não posso ficar dentro da casa do meu pai e viver uma vida de bebedeira. Eu quero me entregar ao pecado, então eu vou sair, eu vou embora. Talvez isso contraste um pouco com algumas vidas ou pessoas que vivem hoje, que me
misturam o profano com o sagrado, sabe aquela coisa? Uma hora eu tô lá, outra hora eu tô aqui, e aí a gente pegou a graça de Deus e fez mau uso dela. Mas vamos seguir. Esse cara que ficou em casa, o irmão mais velho, olha as palavras que ele usa: eu sempre te sirvo, nunca transgredi. Isso não é amor. Teu amor a Deus não pode estar totalmente embasado no teu serviço. Teu serviço não reflete amor. Teu serviço por si só não reflete que você ama a Deus. Ele diz: eu nunca desobedeci. Aí a pergunta talvez seja uma pergunta devastadora na tua vida: sinal de obediência é sinal de amor? Se você pegar um manual de vida aí fora e decidir estabelecer metas na tua vida, você pode ter uma vida íntegra sem amar a Deus. Agora, eu acho que o mais terrível é quando ele reclama que ele não recebeu nada do Pai para se alegrar com os amigos. Dá-se a sensação que o serviço que ele tinha pelo Pai não gerava prazer nele. A obediência que ele tinha também, da mesma forma, não gerava nenhum tipo de prazer nele. De fato, esses meninos não amam o Pai. Não amam o Pai. Agora, para eu entender que eu amo a Deus, eu preciso ter a compreensão do que é esse amor que Deus requer de mim e de você. De fato, aqui todo mundo ama alguém. Sim ou não? Agora, o nosso amor, ele está sempre condicionado a alguma coisa. Sim ou não? Sempre. Sempre. É natureza humana. Agora, olha o que João vai dizer na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor. Aí ele vem falar que consiste o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós primeiro e enviou seu Filho para apropriação pelos nossos pecados. Sabe o que João está dizendo? O amor de Deus não está baseado naquilo que eu fiz a Ele, ou que eu fiz por Ele, ou que eu entreguei a Ele. Deus decidiu me amar quando eu era morto, quando eu era pecador. Paulo vai dizer isso. A gente às vezes fala assim: ai, você, sabe, Satanás pegou você porque você tinha valor. Deus foi atrás de você porque você valia alguma coisa. A Bíblia não fala isso. Paulo vai dizer para mim: quando eu estava morto, Ele veio e me resgatou. Morto, eu não estava vivo, eu não tinha atitudes. Você compraria um cãozinho de estimação morto? Do que te vale? Deus passou no cemitério da vida e olhou para os nossos corpos mortos e falou: quero esse, quero aquele. Está morto, está fedendo, mas eu quero. Está apodrecendo em decomposição, eu dou jeito, porque o meu sangue dá jeito em tudo. Não valíamos nada, nada. A base do amor de Deus é essa. Não está baseado naquilo que eu poderia oferecer a Ele. E é esse amor que Deus quer que você tenha. Que negócio é esse de amar enquanto alguém está me oferecendo algo? Que negócio é esse de amar enquanto alguém está me recebendo bem? De fato, a gente só aprende a amar como Deus nos ama quando nós já aprendemos a amá-lo. Você só vai conseguir amar como Deus te ama, da maneira que Ele te ama, quando você entender isso. Quando você receber esse amor, você só vai conseguir amar o próximo quando você amar Deus sem reserva. Não tem como você amar a Deus se você não ama o próximo.
A palavra me ensina que eu devo amar a Deus de todo o coração, de todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, toda a minha alma. Quando o texto de Marcos capítulo 12, versículo 33 vai falar do todo, a palavra todo significa tudo, significa inteiro, significa completo. Deus está dizendo: eu quero todo o teu coração de forma completa para mim. Parece um Deus egoísta, que requer tudo para Ele. Parece um Deus que quer impor algo a você, mas você não sabe como é curador amar a Deus, como é restaurador amar a Deus. É bom estar debaixo das asas de Deus, mas também é bom estar guardado no amor dEle. É bom ser protegido pelo Senhor, o Deus dos exércitos, mas quando você entra nesse ambiente de amor, você não faz ideia com o que isso faz com a tua vida. Quando você começa a amar a Deus de todas as suas forças, quando Deus olha para você e entende: Ele entregou tudo para mim, ela entregou tudo para mim. Quando Deus olha para você e percebe que em ti, aleluia, o amor dele tomou conta de todo o teu ser, aí Ele olha para o homem e diz assim: vai lá, ama tua esposa. Quando Deus percebe que você ama Ele de alma, de corpo, de coração, Ele olha para a esposa e diz: vai lá, mulher, reverencie o seu marido. Quando Deus percebe que o amor dele tomou conta da tua vida, Ele diz a você: vai lá, amai-vos uns aos outros. Quando o amor de Deus entra na tua vida, Ele vai lá e fala para você: pode honrar o teu pai e a tua mãe. Ele olha para você, Hebreus capítulo 13: honrai os vossos pastores. Sabe por quê? O amor de Deus te liberta, não te aprisiona. O amor de Deus te equilibra, a ponto dele olhar para você e dizer assim: olha, você me ama, vai lá, ama teu inimigo, ama teus filhos, pode amar tua casa. Sabe por quê? Eu já tenho um altar dentro de você. Quando o amor de Deus entra na tua vida, gera equilíbrio. Ele deixa você livre para você amar tudo. Sabe por quê? Ele sabe que o teu amor não vai te matar, o teu amor não vai te romper. O amor de Deus te liberta. Ele olha para você aqui assim e diz: você quer amar alguém? Pode amar, porque eu já tomei conta do teu coração. Você quer amar algo? Pode amar, porque eu sei que dentro de ti existe um trono, e esse trono é meu, e eu não tenho problema, aleluia, de te liberar para você honrar os outros. Quando você começa a amar a Deus, você não se torna alguém adoecido, apodrecido, amargurado, porque o Espírito Santo entra dentro de você, literalmente, e Deus te dá dosagens corretas e coerentes. Deus olha para você e fala: você aprendeu a me amar, agora vou te ensinar a amar tua esposa, agora vou te ensinar a amar o teu esposo. E aí Deus vem com conta-gotas e coloca doses certas na tua vida, que não vai te roubar, não vai te destruir, não vai te matar. Isso é amor de Deus. Quem ama a Deus ama o inimigo. Quem ama a Deus ama o próximo. Quem ama a Deus ama a família. Quem ama a Deus ama pessoas. E não ama porque pessoas estão entregando algo. A minha sogra está aqui, ó. Minha sogra é uma bênção. É luz de Deus na nossa vida. Mas mesmo que ela não fosse, eu a amaria mesmo assim. Sabe por quê?
quando eu a amo, supondo que ela não fosse uma boa pessoa, isso não está falando, aquilo que eu entrego a ela, não fala a respeito de quem ela é, fala a respeito de quem eu sou. Quando você se nega a entregar algo a alguma pessoa, porque ela te fez algo, isso não fala a respeito do outro, isso fala a respeito de você. Jesus está sendo traído por Judas, só que tem lugar na mesa de Jesus para Judas sentar, porque ele decidiu amar aqueles 12 até o fim. Evangelho de João capítulo 13. Porque amar a Judas não tem a ver com quem Judas é, tem a ver com quem Jesus é. Pasta de dente, eu gosto de usar essa ilustração. Tubo cheio, se você apertar com força, o que sai? Creme dental, sim ou não? Se você apertar com carinho, o que sai? Creme dental. Lembra daquela antiga tubinho amarelo que a gente enrolava? Quem é desse tempo? Não, aqui não tem ninguém do gueto aqui não. Aqui os irmãos, o bispo Cleito, quando a pasta já está no meio, joga fora. Aqui não vai ficar fazendo assim não, esticando. Aqui não tem isso. Agora, o tubo de creme dental, se você apertar com força, sai creme dental. Se você apertar com carinho, sai creme dental. Se você apertar devagar, sai creme dental. Se você apertar com fraqueza, sai creme dental. Não importa a maneira com que você o aperte, o que sai? Agora, você vem falar para mim, como um cristão que ama a Deus, que você teve aquele tipo de reação porque alguém pisou no teu pé? Tive aquele tipo de reação por causa da ação que você teve. Quem recebeu o amor de Deus e ama a Deus, não importa a maneira que falem com você, o que vai sair é amor de Deus. Não importa se te traírem, se te abandonarem, o que vai sair é o que está dentro de você. Essa conversa de que eu tive essa reação por causa disso, por causa do outro, não, isso é mentira. Aquilo sempre estava lá. Sempre o que você fez, aproveitou uma oportunidade, aproveitou legalidade, aproveitou a assinatura de alguém para se apoiar. Eu olho para Jesus, cheio de amor pelo mundo. Ele pega os pés sujos de Judas e diz: eu estou lavando, Judas. Deixa eu conjecturar aqui. Eu estou lavando não é pelo que você é, não é pelo que você fez, é por causa de quem eu sou, é por causa daquilo que eu carrego. Eu estou te amando, não é por causa daquilo que você está fazendo, mas é por causa daquilo que eu decidi viver. A gente precisa parar com esse discurso que fez algo errado porque alguém me feriu, que estou tendo devido comportamento porque alguém está sendo uma pedra de tropeço na minha vida. Nós recebemos o Espírito Santo, recebemos a graça de Deus, recebemos o amor de Deus, e quem recebeu o amor de Deus, ainda que seja ferido, como fez Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aí você vai dizer para mim, vai falar assim: é Jesus. Aí vem o Estevão, mais à frente, cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, a ponto de os doutores da lei olharem para ele e verem o rosto de anjo. E no meio do apedrejamento, ele está dizendo: Senhor, perdoa eles, não impute a eles esse pecado, porque eles não sabem. Pedra está comendo solto, mas o cara que decidiu amar a Deus e que está cheio de amor, não vai colocar outra coisa para fora que não seja amor. Você pode dar um aplauso a Jesus?
viver esse amor. Quando eu olho o Antigo Testamento, e você sabe disso, todo o Antigo Testamento está girando em torno da santidade de Deus. Todo ele. Deus vai dizer em Levíticos capítulo 11 ao povo de Israel: sede santos, porque eu sou santo. Por outras vezes você vai ver Deus aparecendo a Moisés: tira a sandália do pé, Moisés, porque o lugar que você está pisando é santo. O Antigo Testamento inteiro, ele está afluindo dentro da santidade divina. E eu acredito que existe um propósito nisso. Porque quando vem e chega o Novo Testamento, as coisas se invertem. Jesus chega e João vai relatar isso no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Novo Testamento começa a girar em torno do amor. Se fôssemos construir um pensamento, que pensamento iríamos construir? Primeiro, Deus trabalha com a santidade, e depois Deus trabalha com amor. Isso é muito louco, porque a gente vive num tempo em que parece que a graça, me parece que a graça é a carta que você recebe para você pecar, é a liberação de pecado. Parece que a gente vive num tempo em que esse amor de Deus não carrega mais essa santificação. Agora Jesus vai dizer aos discípulos: aqueles que têm o que? O meu mandamento. E o que? Guarda. Esses são quem? Os que me amam. Salmo 31, 23 vai dizer: amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos. Perceba que por várias vezes você vai ver: santificação te leva para o amor. Não é o contrário. A santificação vai te guiar ao amor de Deus. O próprio Cristo falou isso: você quer me amar? Cumpre o meu mandamento, santificação. Você quer viver me amando? Se santifica. Parece que essa compreensão não vem em nós. Parece que essa vida de santidade não entrou em nós, não difundiu. Eu tenho 40 anos de evangelho, queridos. Eu não sei quanto tempo o bispo tem e a pastora, mas eu já vi muita coisa transicionar no evangelho. Eu vi. Eu sou de um tempo que não podia ter televisão em casa. Meu pai um dia chegou doido em casa, pegou a TV, eu pequeno, 4 anos, falou: vou dar a TV. A TV era a minha vida. Era a única coisa que a gente tinha para fazer lá na comunidade do Rio de Janeiro. A gente viu muita coisa transicionar, muita coisa mudou de lá para cá. De fato, a cultura evoluiu, a tecnologia entrou. Mas existem princípios que Deus não muda. Não muda. Moisés, Êxodo capítulo 3, viu uma sarça ardente que falava. Deus falou para ele quando ele se aproximou: tira a sandália do pé, porque o lugar que você está pisando é santo. Josué capítulo 5, Josué vê um anjo com uma espada nova, um general de guerra, e Deus quer falar com ele. A visão de Josué é diferente da visão de Moisés, mudou. Moisés viu a sarça, Josué viu o guerreiro celestial, porém o princípio é o mesmo. Quando Josué vai se aproximar do anjo, o anjo diz a ele: tira a sandália do pé. O lugar continua santo, a visão mudou, mas o princípio de santidade é o mesmo. E a gente não pode perder isso. Entenda, não há amor a Deus se não houver santidade. Ah, bispo, você é antigo, cara. Agora eu vivo pela graça.
E a graça me abraça. E a graça me envolve. E agora tem a mega graça, a super graça, a ultra graça. Ele quer o coração. Parece que Deus parece médico, cardiologista, né? Entenda uma coisa: a santidade, santificação vai te levar para esse ambiente de amor. Ontem eu conversava com um grupo de pessoas e falava sobre dízimos e oferta. E eu, queridos, eu procuro entender a palavra, não apenas através da letra, mas através do Espírito, porque é o Espírito que vai fazer você entender a letra. E eu disse aos meninos que estavam comigo antes: quando você conhece a verdade te liberta. Te liberta. A lei do Senhor não é uma algema que me prende. O serviço do Pai não é um trabalho pesaroso para mim. É algo que me liberta. Eu disse aos meninos, quando eu entendi. E aí hoje há uma discussão do dízimo, da lei, daquela coisa toda. Eu, resumindo, falei, não importa. Quando eu entendi a lei da semeadura, sabe aquela represa dos 10%, bispo? Rompeu em mim. Ao invés de dar 10, eu dou 15. Dou 20. Sabe por quê? A verdade entrou. Sabe o que é isso? É a palavra de Deus entrando em você. Quando a palavra de Deus entra em você, você não fica igual o irmão do filho pródigo. Eu estou te servindo e isso está gastando a minha vida. Eu estou te obedecendo e eu estou contabilizando isso. Ei, a gente precisa entrar num ambiente que a gente não contabiliza aquilo que a gente está fazendo para o Pai. Tem crente por aí contabilizando quantas horas orou. Sabe por quê? Está aprisionado na servidão, não aprendeu o que é amor. Porque quando eu levo meu filho para passear comigo, ele não fica contabilizando a hora, pelo contrário, ele quer passar tempo comigo. A gente está contabilizando o serviço do Pai, significa que a gente precisa receber o amor dele. Eu fiz tantas almas salvaram, tanto isso, aquilo, tanto aquilo outro. Ai, eu tenho aquilo. Senhor, eu já fiz tanto. Senhor, eu estou fazendo tanto. Senhor, eu já fiz tanto propósito. Ei, você precisa ter um encontro genuíno com o Pai. Porque quem recebeu o amor de Deus não contabiliza trabalhos, não contabiliza serviço. Pelo contrário, assim como a misericórdia se renova todos os dias, Ele se renova em Deus todos os dias. Eu vejo tanta gente, queridos, lá na minha igreja, eu acabei com a carreira eclesiástica. Tá certo, é outro contexto. Eu cheguei num ministério que já tinha quase 20 anos, um ministério, sabe, cheio de costumes. E sabe qual era o maior valor daqueles obreiros que estavam lá? O altar. Quando eu cheguei, isso há 17 anos atrás, aquilo ainda era hábito numa igreja pentecostal, a primeira coisa que eu fiz, tirei as cadeiras. Tinha um obreiro que ficava assim, igual barata tonta na igreja. Onde eu fico? Onde eu sento? Não sei. Não bastando isso, eu ainda via gente nos corredores brigando por causa de cargo. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Na minha comunidade isso. Teve um dia que eu falei assim, eu acabei com a carreira eclesiástica nessa casa. Daqui não levanta mais bispo, não levanta mais pastor. Falei de propósito aqui, minha esposa aqui, ó. Irmão, parece que uma válvula abriu. Começou a sair um, começou a sair outro, começou a sair aquele outro. Teve gente que começou a murmurar pelos cantos. Você viu? E agora? O que eu vou fazer com o meu chamado? Eu tenho chamado. Ai, mano, vai se lascar. Desculpa a expressão. Não posso falar isso na igreja dos outros. Só na minha. E o meu chamado? Ele está matando o meu chamado.
Chamado é dia a dia, irmão. Chamado é dia a dia. Chamado é vida que você decidiu derramar na vida daquele que está lá fora, cara. Eu falo para meus obreiros, seu chamado não está aqui dentro. Eu entro na minha casa e falo, aqui é o lugar que eu venho para ficar à vontade, porque é minha casa. Minha casa eu sento, tiro o sapato e fico de boa. É minha casa. Na minha casa eu tenho liberdade. Agora o meu compromisso não é ser sal da igreja ou luz da igreja, é ser luz do mundo. E não me diminui o fato de eu ser A ou de ser B, não. Porque Deus, irmão, você precisa entender uma coisa. Deus busca pessoas disponíveis. A gente precisa da administração na igreja, a gente precisa da hierarquia na igreja, mas isso é consequência da estrutura. Os discípulos um dia saíram, evangelizaram, expulsaram o demônio, voltaram cantando alegre: olha, os demônios se sujeitam a nós. Nós oramos e curamos enfermos. Jesus falou: legal, mas não se alegrem por isso. Se alegrem pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Irmão, só hoje, minha esposa está aqui, eu saí da minha casa 2h da tarde. Eu fui numa igreja de um outro pastor, de uma outra comunidade. Ele estava tendo um problema com um casal lá. Eu falei: eu vou. Não é minha ovelha, não é dizimista aqui, não é nada, eu vou na tua igreja. Ele disse: bispo, eu vou te buscar. Não precisa, eu vou com o meu carro, com a minha gasolina. O que você foi fazer lá, bispo? Não tinha holofote, não tinha plateia, só tinha um casal passando por uma dificuldade. Fui exercer meu chamado. Terça-feira eu estava pronto para ir para a minha comunidade. Já tinha falado para minha esposa. Me ligou um rapaz de Votuporanga, colocou o telefone no Viva Voz com a esposa. Eu tinha culto para ir. Não fui. Fiquei 1h20 falando com aquele casal. 1h20. Sabe o que eu estava fazendo? Exercendo o meu chamado. Porque meu chamado não está nas paredes, não está no microfone, está na vida que eu decidi entregar pelos outros. A santidade vai te levar nesse ambiente de amor. E esse ambiente de amor vai transformar a tua vida. Paulo, quando escreve aos Coríntios, e eu termino. A hora passou rápido aqui. Tem que orar pelo relógio dessa igreja. Não, um lugar que é bom de pregar assim, irmãos, né? Que a gente vai em muitos lugares aí, né? O bispo também sabe disso. Tem lugar que você não consegue nem falar, o irmão fica gritando, aquela coisa toda. Eu sou pentecostal, irmão. Sou assembleano. Oxo. Tem umas horas que a gente tem que entender os tempos. 1 Coríntios capítulo 13. Alguém lê o versículo 1 para mim aí. Voz de profeta, pregador da Praça da Sé. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ah, amor, você viu que chique, ó. Tem que pôr um desse lá pra mim também. Não quero tomar mais água não. Vim aqui agora. Vai ter que pôr
o Gatorade lá para mim. Eu vou falar, o bispo colocou, porque você não coloca? Alguém vai ler o versículo primeiro aí? Não? Quem dá uma, dá duas? Ninguém? Ainda que eu falasse a língua de quem? E de quem? Se não tivesse o quê? Seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. Deixa eu falar um entendimento aqui. Porque o texto está falando, o versículo primeiro está falando de fala. Comunicação. É interessante que Paulo vai apontar para dois ambientes. Sim ou não? O céu e a terra. E através da fala, eu não quero fazer malabares com a palavra aqui, para parecer que eu estou extraindo uma coisa que não existe. Deixa eu resumir. Você sabe que a fala é por onde você se comunica e entende, sim ou não? É onde você recebe. Dá-se a sensação que Paulo está dizendo assim: você pode entender as coisas do céu e entender as coisas da terra, coisa dos homens, coisa dos anjos, mas se você não amar, você vai ser um barulhento chato. E quando Paulo fala de amor, ele não está falando só do amor um pelo outro, porque dessa igreja aqui, parece que essa igreja, ele vai dizer assim: ainda que você dê a vida pelo outro, se você não tiver amor, parece que Paulo está apontando para o amor, a Deus. Porque o cara, para dar a vida por alguém, algum sentimento tem, e não é pouco não. Eu daria a vida pela minha esposa. Não sei se tem marido aqui que faria isso. Talvez tenha alguém que está querendo que ela vá logo. E vice-versa. Por quê? Amor. Paulo está dizendo, você pode entender de coisas celestiais. E aqui é um perigo. Por quê? Eu posso entender das coisas celestiais e das coisas terrenas. Mas se a minha motivação não estiver correta, isso não me vale de nada. Nada. Se você não faz porque ama a Deus, você é só barulhento. Você não está comunicando nada. Você está no meio da gritaria. Ninguém te entende. E esse negócio do grito ou da fala é muito poderoso quando você está fazendo isso com a motivação certa. Sabe por quê? Você já ouviu a história do cego de Jericó? Imagina quanta gente naquela multidão não estava gritando. E por que Jesus ouviu aquele cara? Qual era o clamor dele? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Dá essa sensação que ele está dizendo: eu sei que César está no trono, mas quem governa é tu. Jesus ouve o grito dele. Versículo 2, eu quero chegar no negócio aqui e terminar. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Paulo está falando no versículo 2 a respeito do ser. Irmãos, a gente se confunde tanto no meio das habilidades espirituais. Eu já sentei com um pastor, irmão. Pastor. Pregava, profetizava, tinha visagem, paisagem, tudo que você imaginar. Você vai olhar a vida do cara totalmente desalinhada. Não se engane. Eu acho legal quando Nicodemos, não vai dar tempo de abrir o texto, mas quando Nicodemos procura Jesus, ele fala assim: a gente tem visto que essas coisas que você está fazendo aí, não tem como você não ser do céu, não tem como você não ser de Deus. Aí parece que Jesus dá uma atravessada no versículo 3. Nicodemos, se não nascer de novo, não vê o reino. Dá essa sensação que Jesus está dizendo para ele assim: ó, tudo isso aí que você está vendo, que você está achando que é reino, não é, porque você não nasceu de novo.
está se enganando. Porque você só vai enxergar o reino de verdade depois que você nascer de novo. O que você está vendo aí, que você está achando que é, não é nada não. Não se engane com profetas. Irmão, já vi profeta fora da igreja profetizar e o negócio acontecer. Com a vida torta. Está aqui minha esposa. Cambaleando. Deixa eu pular aqui, eu vou pro 8. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão o quê? Aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Olha o que Paulo fala, o amor não falha. No final do texto, o Paulo vai dizer que o amor vai permanecer. Fé, esperança, amor. E o mais poderoso é o amor. Agora Paulo está dizendo aqui, olha, profecia vai passar, línguas vai cessar, conhecimento vai acabar, mas o amor vai ficar o quê? Para sempre. Tem gente que se relaciona com Deus por causa do serviço. Tem gente que se relaciona com Deus por causa do dom. Aí Paulo está dizendo assim, tudo isso aí, profecia, língua, isso vai acabar. Preste atenção que eu quero, através do Espírito, fazer você entender um troço aqui, muito louco que Deus falou comigo hoje. Sabe por quê? Deus quer que você o ame. Mas o seu veículo de amor a Deus não pode ser coisas que vão terminar. Você consegue entender essa palavra? A tua relação de amor com Deus não pode ser naquilo que está incompleto. Olha o que Paulo está falando. Profecia acaba. Não use isso para se relacionar com Deus. Língua acaba. Não use isso para se relacionar com Deus. Cargo acaba. Não use isso para se relacionar com Deus. A família também vai terminar na eternidade. Não use isso para se relacionar com Deus. Teu trabalho vai acabar. Tudo vai acabar. Como eu tenho que me relacionar com Deus? Que aquilo que é eterno, você já está na eternidade, cara. Eu não sei se você consegue entender isso, mas eu fiquei doido hoje em casa, quando Deus falou comigo, eu quero que você, a ponte que me una a você, Deus, o Espírito Santo falou na minha alma, entenda uma coisa, você já está na eternidade, o que muda é a tua habitação, é a casa que você vive, mas eu já te coloquei na eternidade, cara, então se relaciona com aquilo que vai para a eternidade. Eu não sei se você consegue ficar doido ouvindo essa palavra, mas quando o Espírito falou comigo, eu falei, cara, Ele já me colocou na eternidade, eu já estou na eternidade, então eu tenho que juntar coisas que são eternas, eu preciso agregar coisas que são eternas, porque tudo o resto vai acabar. A gente quer entrar na eternidade, mas está se relacionando com Deus com coisas que vão passar. Nesse texto, não por acaso, parece que Paulo chapou em algum momento, que ele está falando de amor e de repente ele fala assim, quando eu era menino, eu falava com menino e queria as coisas de menino, mas agora eu amadureci. Eu fiquei perguntando ao Espírito Santo, que conexão tem esse comportamento de Paulo, essa palavra de Paulo com a relação do amor? Porque a gente está falando de amar a Deus acima de todas as coisas. Agora, quantos aqui tem filhos ou tem filhos? Como uma criança de 3 anos, qual é a relação afetiva que uma criança tem com você? Por que ela te ama? Já parou para pensar nisso? Por que você acha que um bebê de colo ama a mãe? Quando ela vai para o colo da mãe, a criança, o que ela fica procurando? Parece que Paulo está falando dessa coisa de criança me relacionada com amor. Sabe por quê? Psicologicamente a criança não se relaciona com você porque ela te ama na essência.
Lá em casa, por exemplo, qual é a maneira que meus filhos se relacionam com a minha esposa? A gente pode estar sentado à mesa. O Eduardo ou a Maria Clara pode estar do meu lado. E ela lá na cabeceira da mesa, lá do outro lado. Eles precisam de alguma coisa. Para quem que eles pedem? Tem hora que eu tenho que interromper eles no caminho. Onde você vai? O que você precisa? Porque às vezes a mãe está ocupada. Por quê? A relação de amor com o adulto está baseado no cuidado. Por exemplo, minha filha teve um acidente doméstico na quinta-feira, cortou o joelho. Ela caiu em cima de um prato. Naquela hora, de quem que ela quer estar perto? Da mãe ou do pai? Em casa é do pai, porque eu sou o príncipe dela, segundo ela. Percebe que a criança, à medida que a necessidade dela aparece, a demanda dela aparece, ela busca alguém diferente. Por quê? A relação de amor que ela tem com o adulto não está baseada na decisão de amar. Não está baseada nesse amor livre. Esse amor dela está baseado naquilo que o adulto pode oferecê-la. Aí Paulo está falando de amor e ele fala assim: eu antes era menino. Dá-se a sensação que ele está dizendo: eu amava igual criança antes. Eu só amava aquele que era capaz de me proteger. Eu só amava aquele que era capaz de prover na minha vida. Agora deixa eu te falar um negócio. Tem uma promessa que a gente não colocou no rol das nossas promessas divinas. Quando Jesus disse assim: ei, isso é uma promessa. No mundo tereis aflição. Eu vejo o crente virando a cabeça, louco da vida, pulando de ministério. Por quê? Porque o suposto Deus que ele idealizou para ele não livrou ele do perigo, não livrou ele da tragédia, não livrou ele do sofrimento. Pois o Deus que eu aprendi, o meu Deus, o Deus do céu e o Deus da Bíblia, Ele me disse que eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Ele me disse que eu vou enfrentar tempestades na minha vida. E eu não posso me relacionar com esse Deus como uma criança que só vai até Ele quando precisa de alimento, que só vai até Ele quando precisa de proteção. Um dia eu fui pregar num lugar, acabei de pregar, sabe aquele dia fica de pé, senão eu vou embora aqui, rapaz, tô falando para arrebentar, cara. Pastor, o bicho não fala nada. Meu Deus, minha esposa já deve estar ali puxando, querendo puxar. Eu fui para uma igreja um dia, cara, sabe, quem prega aqui sabe do que eu vou falar. Sabe aquele dia que você prega, o negócio fica doido mesmo, fica maluco. Eu saí do altar e falei: cara, que palavra, uau. Aí eu falei: Jesus, obrigado por ter me dado essa palavra. Um pouco o Espírito Santo me chamou a atenção. Por que você está agradecendo? Que tipo de sentimento você tem quando eu te uso? Por que você está sendo grato por isso? Depois daquele dia, eu nunca mais fui a lugar nenhum com aquela necessidade, com aquela expectativa. E a gente, quando é menino, é assim. Diz: o Senhor me usa. Isso parece muito doido, né? Porque a gente quer que as coisas aconteçam. A gente quer ver o céu descer. Mas tem dia que a gente pega o microfone e a gente está igual o sino de 1 Coríntios. Parece que é uma obrigação de Deus dar-nos a palavra. Parece que é uma obrigação de Deus derramar chuva de poder. Parece que é uma obrigação de Deus mover os céus e a terra. Por quê? Durante muito tempo eu me movi assim: Deus, eu vou orar essa semana porque tem uma ministração, eu vou orar por causa daquilo, eu vou fazer por causa daquilo outro, eu vou fazer porque eu tenho que romper. Não! Fala de mim. Eu oro em busca de um relacionamento e não
oro pelo que a oração vai refletir em mim. Porque por mais que Ele derrama graça em mim, Jesus passou 40 dias e 40 noites orando e jejuando no deserto. Após os 40 dias, sabe o que aconteceu com ele? Teve fome. Sabe o que é isso? Não importa o tempo que você passa diante da glória, diante da graça, você é pecador. Você tem limites. A gente contabiliza, faz. Entenda uma coisa: somos dependentes dele todos os dias. Deus não contabiliza aquilo que você foi ontem. Um dia eu puxei 40 dias de jejum só na água e no líquido. Lá quando eu era menino. Perdi 15 quilos. Tava estralando assim, ó. Foi legal pra caramba, cara. Tinha revelação andando, dormindo, acordado. Abria a Bíblia, a letra pulava, batia na minha cara. Demônio caindo pra tudo quanto é lado. Foi bacana aquele tempo. Só que aquele tempo passou e sabe o que eu percebi? Eu continuei sendo pecador. Eu continuei falhando. Hoje o marido falou para mim assim: eu avisei várias vezes, mas olha o que deu. Eu olhei para ele e falei: cara, Jesus avisou a Pedro que Pedro iria negar, e mesmo assim o Pedro foi lá. Sabe por que eu falo isso? Porque teu amor por Ele não pode estar baseado nessas coisas, no seu desempenho, na tua performance. A gente tem que sim buscar a santificação, sim. Tem que tirar o pecado da nossa vida, tem que levar para longe. Mas o amor que você tem por Ele, você precisa compreender isso. Ainda que Ele tire tudo da tua vida, ainda que Ele não te dê nada, ainda que a porta não se abra, ainda que o milagre não aconteça, ainda que o vento de Deus não venha e faça alguma coisa extraordinária, nós vamos ficar ali porque a gente ama Ele. Senhor, muito obrigado.